Programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar para vocês um programa exclusivo da editora D3 Educacional. E hoje vamos falar sobre a mistura entre o erudito e o popular. Nós sabemos que a cultura brasileira, mesmo tendo em sua origem aspectos europeitizados, ou seja, uma característica europeia, possui também uma vasta experiência popular, vinda dos povos indígenas e africanos. Essa mistura de povos e raças possibilitou também a mistura entre o erudito e o popular. É dessa mistura, dessa história entre as duas culturas que nós vamos levar para vocês a temática do programa de hoje. Um exemplo de mistura cultural. Vamos ver na literatura. Por exemplo, as referências, quando a gente fala em literatura no Brasil, vão de Patativa do Assaré, Borges e os grandes cordelistas nordestinos, além de Shakespeare e Cervantes. Assim também na música. A música popular brasileira, por exemplo, houve o cruzamento de diversas tendências. E essas tendências vão desde o lirismo português, que veio com a família real aqui para o Brasil, ao forte elemento rítmico de origem africana, sendo uma das manifestações, por exemplo, o samba urbano do Rio de Janeiro. O teatro brasileiro, que chegou aqui com os padres jesuítas, teve ao longo da sua história uma grande mistura do teatro erudito europeu com o teatro popular, que surgiu das diversas misturas culturais, seja dos nativos aos imigrantes. Então, veja vocês, eu estou falando de origem e mistura, né, do erudito com o popular, e mostrando nesses textos que eu acabei de ler aqui para vocês, aspectos, né, da literatura, da música e do teatro. Ou seja, essa mistura, de fato, ela vem acontecer no Brasil e vai desenvolver isso ao longo da história. Nós vamos perceber isso nesse programa também. Aqui nós temos, para que eu possa dar um exemplo, né, de como essa cultura erudita vai misturar com a cultura popular, eu peguei como exemplo a história do Teatro Municipal aqui na cidade de São Paulo. A história do teatro, claro, eu não vou trabalhar a história do teatro nesse programa, isso pode ser até objeto de uma temática que a gente venha desenvolver nesse programa mais para frente, né? Falar da história do Teatro Municipal, que é muito interessante, né? Mas eu estou pegando o Teatro Municipal hoje para dar um exemplo de como a cultura erudita vai misturar com a cultura popular e vice-versa, né? A partir da história do Teatro Municipal, de aspectos, né, da história do Teatro Municipal. Esse Teatro Municipal que surge, né, a estreia, a inauguração dele, né, foi em 26 de junho de 1903, onde a elite paulistana, nessa época, reivindicava, né, podemos dizer assim, que a cidade construísse um teatro municipal,
um teatro que pudesse receber as grandes óperas, os grandes concertos europeus, né? Então, a elite buscava esse espaço para trazer essas apresentações aqui para a cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, essa elite poder ir nesse teatro assistir esses espetáculos. Porque quando eles iam para a Europa, eles viam esses espetáculos e eles queriam trazer isso para eles aqui na cidade de São Paulo. E isso ocorreu com o Teatro Municipal, que, como eu disse, nasce em junho de 1903. Aqui temos duas imagens, já mostrando um pouco dessa história, né? Entre o erudito e o popular, o Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Na imagem da esquerda, nós podemos ver um concerto erudito, né? Concerto musical erudito de uma orquestra, que era feito para uma plateia seletiva, né? A elite paulistana. Então, está aí nessa imagem da esquerda essa apresentação. Na imagem da direita, no mesmo Teatro Municipal, isso bem mais tarde, anos-luz mais tarde, né? Vai ocorrer no palco do Teatro Municipal apresentações de espetáculos populares. Interessante é que, se na imagem da esquerda eu estou dizendo que quem frequentava nessa época era a elite paulistana, quando chegam os espetáculos populares no Teatro Municipal, abre-se o teatro para o público em geral. E aí você tem também um trabalho artístico popular com uma plateia também popular. Claro que isso não aconteceu assim de repente. Tem uma história aí de luta intensa de uma cultura com a outra para poder chegar, ocupar esse espaço do Teatro Municipal, como é ocupado até os dias de hoje, né? Temos lá, muitas vezes, apresentações populares. Por exemplo, naquelas jornadas culturais, né? Que tem na cidade, o Teatro Municipal fica lá 24 horas com apresentações, muitas delas populares, e com a plateia que vem também com experiência de culturas populares. Ou seja, o teatro democratizou, mas tem uma longa história que vamos ver agora. Vejam vocês que o primeiro espetáculo do Teatro Municipal foi a leitura de um trecho da obra de Carlos Gomes, o Guarani, que todos conhecem muito nos dias de hoje, né? Depois houve a apresentação da ópera de Ambrose Thomas, sobre Hamlet, com Tita Rufo no papel principal. Então nós estamos vendo aí o Carlos Gomes na imagem da esquerda e o Tita Rufo na imagem da direita, que foi aí um dos primeiros, né, a se apresentar no Teatro Municipal. Tanto Carlos Gomes como Tita Rufo serão também personalidades nesse programa de futuros programas, para falar, né, do trabalho de Carlos Gomes, do Tita Rufo. Ou seja, esse programa tem essa proposta, né, de resgatar essa história entre o erudito e popular e, principalmente, a educação e a cultura popular. A mistura entre o erudito e o popular nasceu diante da nossa própria história. Isto é, com a ascensão da escolarização, esses dois mundos foram se aproximando, de maneira que tornou-se inevitável o diálogo entre a cultura, ou melhor, entre uma cultura e a outra. Mesmo diante da idealização de suas diferenças, promovidas pelas elites culturais. Aqui é bom lembrar, como eu disse no primeiro programa, né,
dessa série de programas que nós estamos fazendo, a disputa entre uma cultura e outra, né? Ou seja, a disputa pelo espaço cultural, a disputa pela hegemonia cultural. Isso ocorre na história do homem, né? Não é só essa história aqui que nós estamos desenvolvendo nesse programa. Isso acontece num universo grande, né? A disputa cultural, ela permeia, né, toda a história da humanidade. Sabemos disso. A intensa luta para popularizar o Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Então, vamos entender aqui como é que o Teatro Municipal, na cidade de São Paulo, o Teatro da Elite, com espetáculos para a elite, consegue se transformar ao longo da sua história, recebendo espetáculos populares e também uma plateia que não fosse da elite, né? O povo em geral. E isso começou com Mário de Andrade. Mário de Andrade, que assume a direção do Departamento de Cultura do município de São Paulo entre os anos de 1935 a 1938. Então, nesse período, uma das grandes propostas do então secretário, né, do Departamento de Cultura do município de São Paulo, Mário de Andrade, era trazer o público em geral para o teatro municipal. Não foi uma luta fácil, porque ele teve que enfrentar, para isso acontecer, a elite paulistana, que não admitia, em hipótese nenhuma, que o teatro fosse aberto para essa plateia. Então, ele teve que lutar muito para que isso ocorresse. Nós vamos agora verificar como se deu isso na sua gestão de 1935 a 1938. Veja vocês, em 23 de setembro de 1935, na primeira resta gratuita oferecida aos trabalhadores, o teatro esteve lotado. Mário de Andrade, portanto, ele conseguiu, nesta data, abrir um espetáculo erudito, é bom que se diga, né, que era erudito, longe ainda de admitir um espetáculo popular no Teatro Municipal, ainda o erudito, mas a grande façanha aqui do Mário de Andrade foi conseguir, na sua gestão aqui, né, trazer os trabalhadores para assistir o espetáculo. Para surpresa de todos, né, porque diziam, não vão vir, não vai ter público, eles não interessam por isso, eles não querem isso, eles nunca ouviram falar disso, eles não gostam disso, né? E deu-se totalmente ao contrário, né? O teatro lotou, uma lotação que na época falava-se que deu mais ou menos uma plateia com um público que chegou a 2.500 pessoas, distribuídas sem distinção em todas as localidades do teatro. Para quem conhece o Teatro Municipal, sabe que o Teatro Municipal tem a plateia e tem as outros espaços, né? Depois, quando a gente contar a história do teatro, né, nós vamos falar disso tudo, né, de todos os espaços do teatro. É um teatro de andares, né? Tem os camarotes, né, para as autoridades, e nesse dia o povo, em geral, pôde inclusive assumir os camarotes do Teatro Municipal. Foi um grande feito, uma grande façanha, sem dúvida nenhuma. Para a época, então, é possível imaginar a luta que o Mário de Andrade teve para conseguir esse feito. Mas ele conseguiu. Agora, quando a gente fala em cultura popular, que vai ganhando espaço, né, mesmo depois que termina a gestão de Mário de Andrade,
a gente vai ver quando a gente estiver estudando o Teatro Municipal, muita coisa retroagiu, né? Quer dizer, houve um retrocesso nesses avanços aí que o Mário conseguiu. As outras autoridades que chegaram depois vai voltar a aliar novamente a elite e fechar o Teatro Municipal para esses espetáculos, né? E o Mário de Andrade conseguiu, assim, não só esse, né, como ele conseguiu uma agenda de espetáculos aberta ao público em geral na sua gestão. Isso tudo vai sumir depois, né? Mas a luta não vai parar, a luta vai continuar, né? E essa luta ela ganha um corpo muito grande entre os anos 50 e 60, né? Aí a luta intensifica e acho eu, né? Acho não, os estudos mostram isso, né? Que a cultura brasileira tem uma grande transformação dos anos 50 para os anos 60. Nós vamos ver um pouco disso também agora, como se deu isso, de que forma deu, né? E o que temos aí nessa transformação, né? Então, veja só, a conjuntura brasileira, nessa passagem dos anos 50 a 60, especialmente os primeiros anos desta última década, né? É marcada por uma grande agitação política e cultural. Sendo assim, para compreendermos as mudanças que ocorrem nesse período no enfoque da cultura popular, é necessário situá-las como parte de um processo mais amplo de transformações econômicas, sociais e políticas do país. Essa disputa nessa época, né, nessa década dos anos 50 para 60, sabemos que não é só uma disputa cultural, né? Nós temos aí uma disputa política, nós temos uma disputa ideológica e nós temos uma disputa da organização dos trabalhadores e dos estudantes brasileiros, né, que estão se organizando para enfrentar, né, essa cultura, essa identidade, né, brasileira que pertencia sob domínio das elites, né? Então há um confronto de ideias também nessa disputa. Então nós vamos ver um pouco disso agora. Em 1962, nasce o Centro Popular de Cultura, o famoso CPC, que foi fundado e constituído no Rio de Janeiro, então estado da Guanabara, por um grupo de intelectuais de esquerda em associação com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, com o objetivo de criar e divulgar uma arte popular e revolucionária. Aqui é bom lembrar que o programa nós iremos fazer futuramente um programa exclusivo do CPC, que é muito importante na história da cultura brasileira, né? E aí nós vamos aprofundar o que foi o CPC. Mas aqui eu quero enfatizar que o CPC ele nasce com um projeto cultural bastante interessante, né? Porque esses intelectuais, claro, né? Muitos deles, inclusive, pertencentes à elite, né? Porque tiveram oportunidade de estudar, de desenvolver seus projetos culturais, suas aptidões artísticas, né? Então vai surgindo aí grandes nomes. Mas esses nomes, né? Eles não ficam centrados só em produzir uma cultura para a elite e da elite para eles, não. Eles pensam a nível de Brasil, né? O que poderia desenvolver a nível de Brasil. Então, o CPC nasce com a proposta muito abrangente. A ideia era grande, né?
Por exemplo, eles queriam, no projeto, desenvolver, por exemplo, um projeto da televisão brasileira. Vejam vocês, eles queriam ter uma abertura nas televisões brasileiras para trazer um movimento cultural para dentro das televisões, né, das redes de televisão, programas culturais populares de grande envergadura, né, de talentos, e assim com ideias mais culturais, né? Ou seja, uma televisão que pudesse instruir e não só distrair, né? Não era só lazer, mas que pudesse também formar um povo culturalmente. Isso vai acontecer nos teatros, né? Nós temos o Opinião no Rio de Janeiro, o Arena aqui em São Paulo, o Tá na Rua no Rio de Janeiro, e outros grupos de teatro, muita coisa vai efervescer, né? Isso vai ganhar rumo, vai ganhar corpo, e vai aprofundar muito a questão do teatro. E os estudantes começam a ir para o teatro, a produzir também nas universidades espetáculos populares de teatro que vão ocupar os teatros populares, né? Esses teatros que estavam se abrindo para uma plateia grande, né? Para uma plateia não só de estudantes, mas também de trabalhadores, do povo em geral. Então, o teatro consegue desenvolver isso. Temos nessa época, né, do CPC, grandes espetáculos desenvolvidos na cidade de São Paulo, depois Rio, Recife, enfim, vai ocupando o Brasil, né? Vai desenvolvendo aí espaços e mais espaços. E a União Nacional dos Estudantes, por ter uma organização nacional, né, com os estudantes, vai aprofundar muito isso nas universidades e vai chegar, inclusive, nas escolas de ensino médio, para os jovens, né? Há uma intensa manifestação cultural de relevância nessa história aí do CPC. Agora, politicamente, nós estamos vivendo também um período muito difícil, né? Lembre-se que nós vamos ter aí o período da ditadura militar no Brasil, né? Que vai chegar e que vai trazer outra proposta ideológica para o povo brasileiro, né? Então, o CPC vai sofrer consequências com a entrada no poder da ditadura, a partir do golpe militar de 64, né? Isso vai se transformar muito, vai transformar bastante, e todo aquele projeto do CPC, como fazer um trabalho de identidade cultural a nível nacional, né? E que chegasse, como eu disse agora há pouco, nas televisões brasileiras, para que chegasse nas casas, né, dos brasileiros, e que pudesse trazer uma nova formação do povo brasileiro, enquanto formação cultural, e por que não dizer também política, claro, né? A cultura não está fora da política, né? Como nada está fora da política, sabemos disso, né? A vida já é uma manifestação política. Então, claro que o CPC está também formatando aí uma perspectiva política para o país, não só de forma cultural, mas uma forma também de poder também, para poder transformar a nossa história, né? Claro que não conseguiram, né? A ditadura militar se impôs, foi vitoriosa, né, na sua trajetória, conseguiu eliminar aí esses projetos, né, dessa cultura. Muitos artistas foram caçados, até dentro dos teatros, muitos foram exilados, né, outros presos, né, enfim, a história da ditadura, né, que conhecemos. E, de uma certa maneira, as televisões elas vão se voltar para uma programação bastante, assim, sem grande aprofundamento das questões, né? Embora tinha a televisão brasileira, a história dela é muito rica, né? Mas eu posso dizer que essa transformação
na televisão, surge também um processo de alienação do povo brasileiro, e que isso se dá até os dias de hoje, né? Tá certo que com o advento aí da internet, do mundo que nós estamos vivendo de comunicação, esse programa mesmo, né? Pensar nesse programa aqui nessa época era praticamente inviável, não tinha como fazer, né? Hoje consegue-se fazer um programa assim, com poucos recursos, como vocês estão percebendo, né? Mas a gente consegue fazer um programa desse porte. Na época, nem pensar isso. O que vai ocorrer é que as televisões vão desenvolver e vão trabalhar muito a questão do lazer, né? Do assistir por assistir, da arte pela arte, né? Isso vai aprofundar na televisão, e não é à toa, né, que quando a gente pergunta sobre a programação da televisão brasileira, muitos falam, né, se você fizer uma pesquisa pelas ruas, tal, vai dizer, né, que tem muita porcaria na televisão, né, mas a porcaria que é muito assistida também, né, tem essa questão. E é natural que seja assistida, né, porque se você está com uma televisão em casa e sem condições de frequentar os teatros, uma cultura mais ampla, né, você acaba ligando a telinha e assistindo aquilo que passava na telinha, né, que passa até os dias de hoje. Não estou querendo dizer com isso, né, que a televisão não é importante na nossa história. Claro que ela é muito importante, ela tem programas importantes ao longo da sua história, inclusive nos dias de hoje. É aquela coisa de separar o joio do trigo, né? Quando a pessoa sabe fazer isso, sem problemas, né? Dá para assistir tudo sem problema nenhum. O problema é quando você se aliena na programação, né? E um povo vivendo alienado, né? É um povo que pode ser dominado facilmente, né? E isso tem a ver com a questão cultural, com a formação cultural do indivíduo, né? Portanto, a manifestação cultural é de suma importância, né, para o indivíduo se colocar na sociedade e reivindicar, né, aquilo que é de direito dentro dessa sociedade que ele vive. O CPC vai sofrer aí um grande abalo na ditadura militar e, de uma certa maneira, a União Nacional dos Estudantes também vai sofrer perseguições, vai ter que reestudar todo o projeto, né? E esse projeto vai ficar prejudicado nesse período. Mas nós vamos ter um estudo melhor do CPC e de tudo isso que eu estou dizendo aqui em outros programas. Hoje é só uma pincelada para a gente entender um pouco como se dá essa união, essa mistura, né, entre o erudito e popular. É sabido, né, que a cultura também é um movimento de classes antagônicas e, naturalmente, existe uma disputa por espaços, mas essa disputa não impediu a mistura cultural entre o erudito e o popular. Por que não impediu? Não impediu porque eu costumo dizer, e creio que é uma verdade, né? Não existe ser humano nenhum que consiga viver sem uma manifestação cultural. Né? Todos nós, seres humanos, somos seres culturais. Logo, não existe nenhum tipo de cultura que o ser humano não consiga aprender e fazer, dominar e fazer. Não é? E uma cultura vai acabar nessa mistura, uma dependendo da outra. Ou melhor dizendo, né, uma vai dialogar com a outra. Né? Tanto que é comum nos concertos eruditos, hoje em dia, né, ter o popular presente. A orquestra, por exemplo, quando ela vai, no seu repertório, trabalhar a música popular brasileira, a música de raiz, a música sertaneja, por exemplo. Ou seja, a orquestra hoje consegue fazer concertos nessa dimensão, nessa leitura, né, daquilo que ocorre na cultura popular. Da mesma forma, a cultura popular.
ela vai conseguir também absorver da cultura erudita e desenvolver projetos culturais que têm a ver com a cultura erudita, né? Se não, vejamos as próprias orquestras populares que hoje temos, né? O, o João Carlos Martins, por exemplo, né? Maestro, né? Ele é maestro de uma orquestra popular num bairro aqui em São Paulo, né? Uma orquestra que ganhou uma dimensão grande, né? Até internacional, e nasceu ali no bairro de Heliópolis, né? Na comunidade ali de Heliópolis, e faz um trabalho lá muito interessante. Nós temos, por exemplo, aqui em Santo Amaro, o Praticum, né? Que é um grupo de intelectuais, de músicos intelectuais, de pessoas que estudaram na universidade e desenvolveram um projeto numa comunidade lá da região de Santo Amaro, né? E criaram uma escola, inclusive, patrocinada até por empresas, e desenvolve lá uma escola de música popular e erudita com os moradores da região, da Zona Sul, por exemplo, até garotos que vêm das comunidades estudam lá nesse projeto e desenvolve grandes trabalhos, inclusive músicos que saíram do Praticum e estão hoje vivendo na Europa, por exemplo, porque conseguiram ir para a Europa e desenvolver esse projeto por lá. Então, nós temos isso também lá. Ou seja, a cultura erudita e popular misturando e formando pessoas. Isso passou a ocorrer principalmente dos anos 60 para cá no Brasil. Mais uma vez, é bom dizer, né, que esse programa não tem a pretensão de esgotar essa discussão, apenas chamar a atenção para a intensa luta no campo da cultura ao longo da nossa história, né? Então, a nossa cultura tem na nossa história um significado importante, que é objeto de estudo, e esse programa pretende exatamente fazer esses estudos com vocês às semanas de sábado, né? Todo sábado aí a gente coloca um programa lá para vocês assistirem e conversar com a gente, discutir com a gente um projeto cultural, né? Para o Brasil, inclusive, né? Essa é uma pretensão maior, tal, que não é só desse programa, né? É de um conjunto de manifestações sociais brasileiras que busca isso, né? Desenvolver uma identidade cultural nacional e criar uma outra história para a nossa cultura, né? É um Brasil que está ainda em processo, né? De muita, eu diria, muita luta, né? Em nome dos direitos culturais, das perspectivas culturais e da conquista, né, dos espaços para que a cultura popular possa desenvolver cada vez mais, que é outro problema também, né? Muitas vezes, mesmo na escola, né, o professor monta um espetáculo com seus alunos, apresenta na escola, a comunidade vai assistir, mas depois da escola, né? É um espetáculo que deve ganhar os teatros, por exemplo, municipais. Ganhar os CELS, né? Os CELS tem uma estrutura aqui em São Paulo, né, de teatro, tudo isso, ganhar esses espaços. E a cultura popular, ela busca exatamente ainda essa luta de conquista de espaços para se apresentar, né? E quando não, a gente também sabe, né, e vê grandes apresentações a nível de rua, né? Tá aí o carnaval que a gente falou no programa anterior, né? Um pouco do carnaval brasileiro, que hoje ganhou as ruas, né? Que nesse momento está impedido por conta da pandemia, né? Mas aí já não é um problema só nosso, é do mundo inteiro. Nós temos que superar esse problema para voltar a ter a intensidade que tínhamos, que estávamos tendo, né? Do avanço da cultura brasileira, né? Algo assim muito interessante. Basta lembrar também aqui
objeto de um programa também futuramente, a história do SESC, né? Que vem da indústria, né? Que vem da elite, mas que tem uma programação vasta e uma trajetória cultural muito interessante, com acesso amplo da plateia, né? Quer dizer, do povo em geral. Né? São geralmente bons espetáculos populares e também eruditos, com acesso facilitado para um público em geral. Né? É muito interessante também estudar essa história e ver como ela se dá e como as pessoas frequentam essa programação do SESC. Né? Então, são objetos aí mais para frente, aí, em outros programas, que a gente vai trabalhar isso com vocês também. Estamos chegando ao final de mais um programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Só tenho que agradecer a sua atenção e até o próximo programa, né? No próximo sábado, estaremos de volta aqui, sempre às 10 horas da manhã, pelo canal da Editora D3, né? No YouTube. Basta acessar Editora D3, que você lá no YouTube vai chegar no nosso canal. Peço a você que dê seu like, né? Dê seu joinha, né? Todo mundo pede, porque eu não pedi também. Se inscreva no canal, isso é importante para que esse canal desenvolva. A Editora D3 está também aberta para você que escreve, para você que desenvolve um projeto de cultura popular, a conversarmos. Né? Nosso ideal é ampliar uma manifestação cultural popular no Brasil, e a Editora D3 está aberta para conversar com você. Só nos procurar e nos encontra também aqui no www.d3educacional.com.br. Lá você vai ter todas as informações das nossas publicações e do nosso contato, né? Para você que tem projetos e queira desenvolver com a gente aqui, tá bom? Então, até sábado, boa semana para todos e vambora! Até!